Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Irmãos, nós temos visto aqui juntos, desde o primeiro verso, a carta que o nosso irmão, apóstolo Paulo, escreveu aos nossos irmãos em Corinto, a igreja dos Coríntios. E eu peço então que você abra a sua Bíblia para que nós continuemos a ver todo esse texto da palavra inspirada do nosso Deus, para que seja o próprio Deus falando conosco nesse momento, nessa noite, nesse culto que você veio prestar ao nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3, eu vou ler do verso 5 até o verso 17. A palavra do Senhor diz assim: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Até aqui a leitura da Santa Palavra. Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus eterno e glorioso Pai, mais uma vez, ó Pai, te damos graças, louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque pela tua providência o Senhor nos reúne em ajuntamento solene mais uma vez. Isso é graça do Senhor demonstrada a nós, misericórdia do Senhor, ó Pai, que chamou um povo que era teu inimigo, para serem ovelhas tuas, amigos teus, povo de propriedade peculiar, exclusiva do Senhor. O Senhor nos chamou, nos salvou e tem nos convocado a este solene e santo ajuntamento, para que, ó Pai, prestarmos um culto a Ti, e nós Te agradecemos por tão grande dádiva e privilégio. Agradecemos porque em cada momento deste culto, até aqui, o Senhor já tem nos orientado para orarmos conforme a Tua Palavra, cantarmos conforme a Tua Palavra. E agora, ó Pai, nós pedimos que pela Tua bondade, misericórdia, não seja aqui um momento de reflexão apenas, não seja aqui um momento de compartilhar ideias, mas, ó Pai, que seja verdadeiramente o Senhor falando de maneira viva e eficaz com o Teu povo. Tem misericórdia de mim, ó Pai, mantendo-me fiel a Ti mesmo e à Tua Palavra. E abra, ó Pai, os olhos, ouvidos e corações de cada um daqueles que são Teus. E segundo a Tua
misericórdia, teus propósitos eternos, ó Pai, que se há entre nós alguém dos seus que ainda não foi convertido a Ti, que o Senhor mesmo opere, ó Pai, a maravilhosa obra de salvação para a glória do Teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Alguns pastores poderosamente dotados são dádivas extraordinárias para a igreja. Eles manejam bem as Escrituras, eles veem, constatam milhares de conversões, muitas vezes seus ministérios se estendem por várias gerações. São homens poderosamente dotados por Deus. Mas a maioria, e a grande maioria dos pastores, não prega regularmente a milhares de pessoas, muito menos a dezenas de milhares. A maioria dos pastores, e a grande maioria, não escrevem inúmeros livros, não supervisionam grandes equipes, nunca talvez verão um crescimento expressivo, nada além de um crescimento modesto no meio das igrejas. Pastores comuns se envolvem em fazer visitas comuns, se envolvem em aconselhamentos das coisas comuns, estão dedicados a realizarem simples estudos bíblicos, semanalmente, pregações ordinárias, o alimento semanal, diário das ovelhas que não são deles. De vez em quando, lançam um olhar de desejo sobre os ministérios famosos, grandiosos, entre aspas, os ministérios bem-sucedidos. Os pastores comuns sentem inveja, tristeza. Muitos Espero que não tenha sido um erro meu, né? Estava só falando dos pastores, tá? Pois bem, irmãos, eu acabei de ler aqui para vocês um pequeno trecho de um prefácio de um livro extremamente importante para a minha vida. Um livro escrito por Donald Carson. Eu não sei quantos de vós já ouviram falar de Donald Carson. Reverendo Donald Carson é um desses pastores que prega para milhares de pessoas. Ele já esteve envolvido na escrita e edição de mais de 50 livros. Tem liderado seminários, palestras, congressos, um dos sites evangélicos que os pastores e crentes mais têm acessado hoje em dia na internet, foi fundado por Donald Carson. Mas quando Carson escreve esse prefácio, ele está escrevendo o prefácio de um livro sobre o pai dele, o Thomas Carson. E o nome do livro é Memórias de um Pastor Comum. O filho, grande e famoso Donald Carson, foi tremendamente impactado quando teve acesso, depois da morte do seu pai, ele teve acesso a várias cartas, escritos, arquivos que o seu pai tinha guardado. E ele, lendo tudo aquilo, profundamente impactado, ele resolve então mostrar o verdadeiro valor do ministério de pastores comuns. Pastores que fazem coisas comuns, mas que são
tão importantes para a igreja do Senhor como os pastores famosíssimos, venerados, seguidos, idolatrados. É um livro que, hora ou outra, eu preciso visitar quando o meu coração está se perdendo nas vaidades, nas tristezas, de talvez não ter um ministério tão expressivo, reconhecido. O nosso Senhor Jesus Cristo não quer que nós, igreja do Senhor, nos percamos no verdadeiro valor do Evangelho. Nem os pastores, nem as ovelhas que muitas vezes enaltecem os seus pastores, fazendo com que eles se percam, são pecadores também. O nosso Senhor Jesus, nesses cuidados, Ele usa um homem extraordinário, um pastor extraordinário, apóstolo Paulo, para nos instruir exatamente sobre essas coisas. As vaidades que não estão no mundo, as vaidades que estão dentro da igreja e que fazem com que ovelhas e pastores se percam. Paulo, um pastor extraordinário, ensinando a igreja de Cristo sobre a importância do ministério ordinário, dos verdadeiros e profundos tesouros de uma igreja comum, de um ministério comum. Você que está acompanhando desde o primeiro verso de Coríntios, deve se lembrar da celeuma, do problema que está acontecendo em Corinto, e por isso eu iniciei aqui no verso 5, exatamente onde nós paramos, fomos até o verso 3 e 4 desse capítulo 3, e aqui então o apóstolo Paulo, a partir do verso 5, ele começa a nos levar a esse entendimento, mostrando para a igreja, por que vocês estão brigando? Por que vocês estão se perdendo nas vaidades? Isso é coisa do mundo. Veja, no último trecho, nós vimos o apóstolo Paulo argumentando sobre quem eram os homens naturais. E entendemos ali que homem natural, ele se refere à pessoa que não é crente. É uma pessoa natural. E então ele fala do homem espiritual, e os irmãos de Corinto se acham espirituais, e ele explica, o espiritual é o crente maduro. Mas então ele se dirige pessoalmente à igreja em Corinto e diz, mas com vocês eu não falo nem como homens naturais e nem como homens espirituais, eu tenho que falar como homens carnais. E aqui nós vimos que esses são crentes, sim, eles não se perderam, não foram para o inferno, mas eles são completamente imaturos e têm perdido todo o seu tempo, emoção e fé, discutindo sobre coisas triviais e vaidades dessa vida. E Paulo então continua esse argumento e, como um grande tesouro dado pelo Senhor a nós, igreja reunida hoje, ele nos diz como devem ser então um verdadeiro líder, um verdadeiro pastor. Quem são os verdadeiros líderes da igreja segundo a vontade e vocação do nosso Senhor. E ele usa aqui, eu quero me esforçar aqui para caminhar com vocês nesse sentido, analisando até o verso 17, 5 analogias que o apóstolo Paulo usa para nos mostrar aqui, igreja, e esse assunto é fundamental para a minha vida, e ele é fundamentalíssimo para a sua vida. 5 analogias que ele usa para tratar sobre como e quem devem ser os verdadeiros líderes da igreja. E talvez você pense, mas qual a utilidade disso para mim? Isso vai ser muito útil o dia que você tiver que decidir qual igreja será a sua igreja e onde você deve congregar. Isso será extremamente importante quando você fizer parte da membresia de uma igreja e como membro desse corpo, você tiver que
alertar a sua liderança sobre erros que estão acontecendo dentro da igreja, ao invés de simplesmente abandonar a igreja e deixar que ela se perca. Isso será extremamente importante para você, para a sua vida, quando você tiver que, no caso da igreja presbiteriana, participar de uma assembleia de eleição de um pastor. São elementos, entendimento, características que você precisa conhecer para saber se você faz parte de uma igreja fiel, se você tem sido parte frutífera dessa igreja, e para que você continue a contribuir para que essa igreja cresça em fidelidade ao Senhor. A primeira analogia que o apóstolo Paulo usa, é aí no verso 5, é de servos. O verdadeiro líder, ele precisa, em primeiro lugar, ser um servo. E você, irmãos, eu preciso do seu esforço mental aqui, porque talvez você queira alguma novidade mirabolante no texto, e não tem. No entanto, nós estamos aqui, de certa maneira, chovendo no molhado, falando coisas que você já sabe, como esse primeiro ponto, servo, e você já sabia disso. Mas talvez você esteja tão envolvido na vida comum da igreja moderna, que esse entendimento verdadeiro de que um líder precisa ser servo, ele não está completamente entendido por todos nós. E eu digo isso porque se toda a igreja tivesse plena consciência de que um verdadeiro líder, ele precisa ser servo, nós não tínhamos tanta tietagem em torno de grandes pastores. Afinal de contas, quem são grandes pastores? Quem escreveu mais livro, como eu falei, do Dom Carson, um homem que eu admiro demais. Mas por que Dom Carson é um grande pastor e Thomas Carson, eu ouvi falar dele só quando seu filho resolveu escrever um livro sobre ele, sobre a memória do seu pai? E a ideia de Dom Carson é exatamente mostrar que o seu pai foi maior do que ele, que é tão famoso. E ele reconhece, e ele não reclama por ser famoso, mas ele critica fortemente os valores da igreja que atribuem essa grandiosidade, tietagem, como se fossem fãs de grandes celebridades que, na verdade, deveriam ser apenas servos. O apóstolo Paulo diz: quem é Apolo? Tá, Apolo era famoso ali na igreja de Corinto, mas quem é Paulo? E você diz: gente, Paulo, o apóstolo Paulo, quem escreveu mais cartas do Novo Testamento, ele é famoso. E Paulo diz: nada disso. Apolo ou Paulo são apenas servos, ou devem ser apenas servos. E veja como ele se expressa: servos por meio de quem crestes. Muitas vezes você atribui valor, e isso é natural, nós precisamos apenas entender e vigiar esses sentimentos, mas nós atribuímos valor àquele pastor que nos levou à conversão. Mas o que Paulo está dizendo aqui é: você não foi salvo por ele. Ele é apenas um meio, um instrumento, um servo por meio de quem você foi levado a crer. Mas você foi levado a crer por Deus, que te chamou, te escolheu, te deu entendimento, fez com que o Espírito Santo habitasse em você, para que você entendesse a palavra. Porque, como nós já vimos aqui na carta aos Coríntios, muita gente pode ler a Bíblia incansavelmente e não entender nada. E se você então é levado à fé, é porque Deus, extraordinariamente, milagrosamente, pela habitação do Espírito, te leva a esse conhecimento. Mas Ele usa situações, pessoas ordinárias, para que você seja transformado por uma ação extraordinária. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos. Essa é a primeira analogia. Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Quando ele fala isso conforme o Senhor concedeu a cada um, mais para frente nós entendemos, ele está falando conforme o Senhor concedeu a Apolo ou Paulo. Não é cada um dos que foram salvos, é conforme Deus utiliza a cada um.
Deus pode usar pastores das mais variadas formas. Às vezes num sermão, pregando, às vezes num aconselhamento, às vezes numa conversa comum, assim como Ele pode usar cada um dos crentes. Nós somos meios, instrumentos. E como o pessoal da igreja de Corinto estava envaidecido, porque eles tinham entre eles os grandes e famosos Apolo, Paulo, Pedro, Paulo diz: para com tudo isso. Vocês estão agindo como crentes carnais, se envaidecendo por coisas tolas. Toda a glória, toda a fé, toda a salvação deve ser atribuída ao grande Senhor, e por isso a importância da palavra servo, que no Novo Testamento, hoje nós temos todo um cuidado de usar a palavra escravo, mas na Bíblia ele está dizendo são apenas escravos. Apolo é escravo do Senhor, Paulo é escravo do Senhor, porque foi comprado pelo Senhor, e como comprado eles trabalham para o senhorio deles, Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é quem concede a salvação, e eles são instrumentos. A palavra servo aqui, ela tem uma ligação, e em alguns lugares do Novo Testamento, ela está ligada à palavra diácono, diaconia, uma palavra comum do nosso dia a dia de igreja. Há lugares em que diácono está literalmente traduzida por servo, porque a diaconia é um ministério de serviço, é quando você ministra alguma coisa a alguém, é um ministério de servir. E ele fala aqui exatamente dessa ministração, desse cuidado, desse serviço que você presta a alguém. Então, a primeira coisa que nós precisamos observar numa liderança bíblica, ele precisa entender que ele é apenas um daquele corpo que serve em determinada atividade e função. Ele não é o foco, ele não é o soberano, ele não é o salvador, ele não é o ungido intocável, ele é um servo. E quem entende isso, naturalmente tem humildade de pregar a Cristo com todo cuidado e fidelidade. Porque quem não se acha servo, se acha especialmente ungido, ele de maneira aventureira começa então a criar ideias, doutrinas, profecias, adivinhações, afirmações categóricas, se enxergando como alguém que Deus dotou de algo extraordinário, a ponto dele afirmar e definir coisas sobre a salvação, o evangelho e a vida das pessoas. Um verdadeiro servo do Senhor, um verdadeiro pastor, líder na igreja, ele precisa entender o seu lugar. Não é dele a salvação, mas do Senhor, e ele está ali para servir. A outra imagem que o apóstolo Paulo usa aqui, e nós precisamos entender aqui o contexto de Corinto mais uma vez, ela vem no verso seguinte, no verso 6, quando ele começa a usar a imagem de uma lavoura, de uma plantação. Veja, relembrando vocês aqui, no contexto da igreja de Corinto, a maioria daqueles crentes ali eram de origem grega. E no contexto grego, o grande valor de alguém estava na sua capacidade de argumentação lógica, oratória, na sua filosofia, os grandes filósofos gregos. E então, Apolo tinha um pouco dessa característica, e daí surge um pouco da discussão. Apolo fala melhor do que Paulo. Paulo era um homem, ao que tudo indica, pelos biógrafos, historiadores, um homem um tanto mais rude, mas extremamente dedicado, piedoso e direto, com uma capacidade de raciocínio lógico também fantástica. E eles então têm características importantíssimas para a sociedade grega. Pedro, um homem que, pelas circunstâncias do seu ministério e da vida, o próprio Jesus Cristo o levou a um coração pastoral muito acentuado. Cristo pergunta: Pedro, você que se acha tão confiante, você me ama? Pedro, de novo, você me ama? Pedro, mais uma vez, você me ama? E Pedro então entende a necessidade de um líder amar
a Cristo antes de se amar ou antes de tentar amar os outros. E essas pessoas então começam a brigar sobre de que time eles são, de que grupo eles são, envaidecidos pelo contexto que vem do mundo de fora para dentro. E hoje nós temos vários desses valores. Talvez hoje a nossa sociedade, de certa maneira, tenha definido os valores por causa da influência. Quando digo influência, me refiro ao número de pessoas que você tem, que te seguem, que te admiram, que curtem as coisas que você fala. Talvez seja uma das maiores definições hoje no nosso contexto. Então talvez as pessoas da igreja começassem a querer serem pastoreados por aqueles pastores que têm um número de influência muito maior. E Paulo diz, não é isso, são servos, e eu preciso mostrar para vocês uma outra imagem, a imagem da lavoura, e essa imagem é riquíssima, usada em toda a Escritura. Ele diz, eu plantei, verdade, não nego, Paulo estava lá no começo dessa igreja, e ele semeia, aqui certamente tem na mente de Paulo a parábola do semeador ali de Mateus 13, de Marcos 4, e ele diz, eu plantei, verdade, e foi muito importante o meu trabalho, mas a outra pessoa regou. E quem regou, porque Paulo planta a igreja, Paulo começa, anuncia o evangelho, impacta muitas pessoas com a verdade do evangelho, nua e crua, o evangelho da cruz, que assusta, que é loucura para os judeus, que é loucura para o mundo, mas então ele sai daquele contexto para continuar anunciando e plantando outras igrejas e deixa Apolo. Apolo rega, e essa é a imagem da lavoura. O crescimento vem de Deus. Veja, pense numa lavoura, quando você observa uma lavoura. Normalmente, nós não olhamos para a lavoura como algo personalíssimo, pensando em alguém especificamente. Quando uma lavoura é bonita, ela está frutificando e tudo está crescendo como deveria, bem organizado, preparado para que tenha uma boa colheita, certamente várias pessoas trabalharam naquilo ali. E Paulo usa essa imagem, eu plantei, mas outra pessoa regou. O nosso sistema presbiteriano de governo e de pastoreio, ele procura retratar essa imagem da lavoura de maneira o mais bíblica possível. Porque nós lutamos, ao menos na nossa doutrina, isso está muito bem fundamentado, não há personalismo no pastoreio. Veja, aqui nessa igreja nós temos um conselho, e todos são presbíteros. Uns são docentes, outros são regentes, mas de maneira que todos estão envolvidos no pastoreio, todos estão necessariamente envolvidos na disciplina, todos obrigatoriamente estão envolvidos no cuidado, no zelo, na ministração da palavra, de maneira que os presbíteros obrigatoriamente, necessariamente precisam estarem atentos constantemente ao que está sendo pregado, se há fidelidade, ao que está sendo cantado, se há fidelidade. Eles precisam estar prontos, de acordo com a nossa doutrina, com aptidão e bom manuseio da palavra para instruir a igreja, biblicamente também, ainda que não estejam prioritariamente dedicados à pregação ordinária e semanal, a exposição sequencial como nós fazemos, mas eles estão ligados ao pastoreio. Um planta, o outro visita, o outro aconselha, o outro chama para almoçar, vai na sua casa, o outro vai no hospital. São todos presbíteros, e você então é pastoreado por todos. E sabe qual é a grande beleza de tudo isso? Porque o foco de todos esses envolvidos na lavoura é Cristo. Não há uma necessidade personalíssima, de celebridade, de que o pastor titular, o pastor presidente, ele esteja necessariamente presente com você em todos os momentos. O presbítero está com você. O outro presbítero te acompanha. O outro pergunta como você está, de maneira que nós nos reunimos para orar por vocês. E quando eu não tenho acesso, talvez por
afinidade, por histórico, por amizade mesmo, o outro presbítero tem acesso e traz o seu nome para a nossa oração, para o nosso pastoreio, para a nossa orientação, de maneira que todos nós estamos envolvidos nessa lavoura. O foco é que haja fruto. E a imagem da lavoura é muito rica por causa disso, ela mostra a unidade de propósito. Quando você tem uma lavoura, você tem um propósito. E quem planta tem um propósito, quem prepara a terra tem um propósito, quem semeia tem um propósito, quem rega, cuida de toda aquela lavoura quando está crescendo, e esse propósito é um só. A unidade de propósito, ainda que haja variedade de serviços, variedade de atuações diárias, e essa é a ideia do sistema de pastoreio e governo presbiteriano: unidade de propósito, fruto. E esse propósito vem da instrução do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: quem não dá fruto precisa ser cortado, ao menos podado, para que então volte a dar fruto. Agora, se não dá fruto, não tem propósito. Se saiu, é porque não era dos nossos. Cristo deixa tudo isso muito claro para que nós estejamos envolvidos. E ele então, no verso 7, enfatiza essa humildade de espírito daqueles que estão envolvidos na lavoura, nesse pastoreio, na liderança da igreja. Ele diz: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus. E aqui a imagem da semente que cresce precisa estar sempre vívida na nossa mente. Por mais que você tenha uma terra adubada, por mais que você tenha várias pessoas envolvidas no plantio de uma semente, se Deus soberanamente, milagrosamente não fizer com que uma semente germine, não tem tecnologia científica que faça uma semente germinar. É a ação milagrosa de Deus. Da mesma forma é a frutificação do Evangelho. Não importa quem esteja envolvido no anúncio do Evangelho, na instrução contínua do Evangelho. Quando ele diz: eu plantei e Apolo regou, você precisa ter claro na sua mente que não basta você ter sido evangelizado um dia, você se converteu e pronto, agora você fica na sua casa. Deus habita em você e pronto. Não, alguém precisa regar, porque você precisa dar fruto. Se não der fruto, tem alguma coisa errada. E quem que rega? O seu pastor, ordinariamente, que está preparando o sermão, estudo bíblico, devocional, aconselhamento para você semanalmente. Porque se você simplesmente joga uma semente, se Deus soberanamente quiser que ela dê fruto, ela vai frutificar. E nós temos a parábola da semeadura que mostra isso. Mas, ordinariamente, o próprio Senhor estabelece que haja esse cuidado para que haja fruto na vida do crente. Então, semanalmente, você que foi plantado, que foi semeado, precisa voltar à igreja. Vem no culto de manhã, vem no culto de noite, vem no estudo bíblico de quinta-feira, vai na reunião de oração na terça-feira, passa por dificuldades, provações, tribulações, manda uma mensagem, liga para o pastor, adoeceu, pede uma visita, pede que o presbítero acompanhe, e assim você vai sendo cultivado, regado, instruído. A imagem do regar aqui de Apolo, depois de Paulo plantar, é essa imagem de alguém que está regando, cultivando, tirando as ervas daninhas, tirando as falsas doutrinas, afastando os animais que podem destruir, que podem estragar a sua frutificação. É necessário um cuidado constante. E quem aqui tem contato com plantas, com lavoura, sabe exatamente do que eu estou falando. Na sua vida não é diferente. E se por algum motivo você pensou que bastava ter a semente do Evangelho no seu coração e agora você vai viver independente, volte-se à imagem da lavoura e você certamente vai saber que as maiores e melhores lavouras do nosso país, riquíssimo em lavouras, elas são muito bem cuidadas. Porque se você joga semente no meio do mato, você sabe que não vai ter a mesma frutificação. O apóstolo Paulo continua nos levando a esse entendimento. Ele fala no verso 8 do galardão, e esse galardão é a premiação ou a retribuição do verdadeiro líder. O líder que responde a Deus cuidando das ovelhas, ele recebe do próprio Senhor o seu galardão.
Ele diz: o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. E entenda, o grande pastor, celebridade, ele vai ter galardão, mas o galardão dele não é maior ou melhor ou mais enaltecido do que daquele pastor comum que pastoreou no interior, uma cidade com 5 membros por toda a sua vida. O galardão aqui é de acordo com o seu cuidado com aquela semente que Deus deu. Quem dá a semente é o Senhor, quem faz com que ela frutifique é o Senhor. Então não é o tamanho da lavoura, não é a projeção dessa lavoura, mas é o cuidado que o líder tem com aquilo que o Senhor deu. Se é 1000 ou se é 1, ele precisa cuidar daquilo com toda a sua atenção. É essa a vocação, e ele receberá um galardão segundo o seu próprio trabalho. Pastores displicentes, preguiçosos, não terão o mesmo galardão do que pastores dedicados, fiéis, que se importam muito mais em, com toda a sua dificuldade, preparar um sermão dentro dos seus defeitos e incapacidades. Ele se dedica a fazer isso, ao invés de ir lá no site do Hernandes Dias Lopes e copiar um sermão. Ele vai ser cobrado se ele faz isso. Deus o chamou, Deus o capacitou. Se ele tem dificuldades, apresente o seu trabalho dentro das suas dificuldades, dentro das suas circunstâncias. Não copie, não minta, não tente trazer as empolgações e tudo aquilo que o mundo pede que o pastor faça. Verso 9, então, ele diz que nós somos cooperadores dessa lavoura. Então ele introduz a próxima imagem do edifício de Deus, dizendo: vocês são um edifício. E nós lemos hoje, no início, na nossa liturgia, um texto de 1 Pedro, onde Pedro fala de maneira belíssima da pedra fundamental. E a pedra fundamental, Pedro, nós lemos em 1 Pedro capítulo 2, a pedra fundamental é Cristo. Paulo aqui usa essa mesma imagem que Pedro usa lá em sua carta. Um edifício, uma construção. E essa construção, ela precisa ser feita sobre um fundamento. Ele diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. O fundamento que Paulo lança não é um fundamento paulino. É um fundamento de Cristo, cristológico, cristocêntrico. E ele diz: eu lancei o fundamento como um prudente construtor. Eu não fiz de maneira negligente, displicente. Eu não comecei a construir algo na vida dessa igreja de Corinto como quem constrói uma casa sem base, sem fundação, na areia, numa duna. Aí ele diz: porém cada um veja como edifica. Ele chama a atenção. No verso 11, ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento. Aqui ele está nos apontando diretamente para o que Pedro afirmou. Cristo é o fundamento. E, irmãos, precisamos entender isso sempre, voltar a esse assunto. Nossa igreja, nossa doutrina, não crê que existe ainda hoje novos e modernos apóstolos. Porque o texto bíblico deixa claro, o fundamento é Cristo. Cristo chamou aqueles homens, os nomeou apóstolos, e apóstolo é enviado de alguém, pessoalmente. Eles foram enviados de Cristo, e Apolo não foi nomeado por Paulo um novo apóstolo, e olha que eles conviveram. Timóteo, eu já disse isso e repito, não foi nomeado um apóstolo, apesar de conviver com Paulo, porque apóstolo é enviado de Cristo, pessoalmente por Cristo. Então você não multiplica isso, você não passa para outro. É uma mensagem que o rei te deu e você precisa entregar essa mensagem. Você não dá recado, porque senão vira telefone sem fio. A mensagem chega diferente lá no final. E Paulo diz: eu lancei como um prudente construtor o fundamento, mas ninguém pode lançar outro fundamento. Só Cristo é o fundamento, e ele chama a igreja de um edifício. E esse edifício, esse corpo que é construído, e a ideia de uma construção é porque você ainda vai frutificar, essa construção ainda vai subir, ele precisa estar bem fundamentado. Os apóstolos foram nomeados para lançar esse fundamento do evangelho da cruz. Então ninguém pode vir e lançar outro fundamento, como ele diz no verso 11.
além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O edifício, então, é outra imagem que ele lança aqui para que você reconheça a verdadeira liderança, que não se estabelece como o fundamento. O fundamento, a pedra fundamental é Cristo, como eu já mencionei. O sermão precisa ser cristocêntrico, as nossas músicas precisam ser biblicamente orientadas, o nosso culto precisa ser biblicamente orientado, porque esse é o nosso fundamento. E se a gente começa então a fundamentar quem vai ser liderança da igreja pela cultura do mundo, daqui a pouco nós estamos fazendo tudo que o mundo está fazendo. Se nós formos trazer para o nosso contexto de culto tudo aquilo que está se tornando atrativo para a nossa época, o nosso tempo, nós vamos trazer um monte de coisas e o fundamento não pode mudar. O culto é fundamentado na Bíblia e ele vai continuar sendo dessa forma. O sermão, muita gente, e eu já ouvi isso de pastores, que há séculos e milhares de anos as pessoas vão para a igreja para ouvir sermão e que isso já está ultrapassado. E que agora a gente precisa então fazer teatro, a gente precisa mostrar filme, a gente precisa mostrar o evangelho de uma maneira diferente. E eu não tenho como concordar, porque Deus estabeleceu que o evangelho fosse anunciado pela exposição da palavra dele. E se eu trago aqui outras ideias ainda que falem do evangelho, eu não posso fazer isso no contexto de culto, eu posso fazer isso lá na praça, na rua, ou num outro momento. Mas aqui no culto é Deus falando com o seu povo, e se é Deus falando, precisa ser a palavra de Deus, e se é a palavra de Deus, ela precisa apenas, como um servo, ser exposta, ser plantada. Eu não preciso florear, eu não preciso inventar, eu não preciso aumentar e não posso diminuir. Não posso tirar as partes difíceis de se explicar, não posso acrescentar ideias ou interpretações além do que está escrito. E ele então diz: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, e ele traz a imagem do incêndio agora. E a gente precisa entender isso aqui. Você certamente já passou por dificuldades na sua vida, e o fogo, biblicamente, em vários textos bíblicos, ele tem essa imagem de algo que purifica. Então ele usa aqui o ouro, a prata, que são coisas que o ouro derrete, as impurezas ficam separadas, e então o ouro é purificado. E agora, se você coloca fogo no feno, na madeira ou na palha, cadê a palha? O fogo consumiu tudo. Então a imagem do fogo é sobre a igreja, os crentes, que se eles têm uma boa liderança, essa liderança semeia, planta a doutrina como ouro na vida deles, de maneira que no momento da dificuldade, da provação, da doença, da tribulação, o fogo apenas purifica a vida desse crente que está fundamentado na verdadeira doutrina. Agora, se o pastor dá palha, se não dá doutrina fundamentada, se não leva as pessoas à Bíblia, se não alimenta com o entendimento profundo da Bíblia, é palha. Você adoece, você sofre, você tem um problema no seu trabalho, na sua vida de relacionamentos, e então acabou. Você abandona a igreja, você abandona a fé, você, como dizemos, você se desvia. É palha, virou cinza, saiu. O crente fundamentado na doutrina, o verso 13 diz: o dia vai demonstrar se ele é fundamentado. E o dia aí na sua Bíblia, no verso 13, está com a letra maiúscula, porque está falando do grande e terrível dia do juízo. O dia do Senhor, e aquele dia vai revelar quem foi semeado com doutrina de ouro ou quem foi semeado com doutrina de palha. Se permanecer a obra de alguém, verso 14, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E aqui ele fala do galardão do crente. O crente vai receber o seu galardão se esse líder que alimenta com doutrina de ouro, com o verdadeiro tesouro da Bíblia, se esse crente se alimenta, se dedica, ora, lê, estuda a Bíblia, ele então vai receber o seu galardão, da sua fidelidade. Então, contrário ao evangelho da prosperidade, a bênção de Deus na sua vida não é provada mediante o quanto de bênção você tem recebido, seja de dinheiro ou de qualquer outro tipo de prosperidade. A verdadeira bênção do Senhor na sua vida é mostrada na sua perseverança como crente. Você está sempre aí,
firme na sua fé, mesmo diante dos piores e terríveis problemas que você já enfrentou na vida? Ou no primeiro problema você, como a esposa de Jó, diz: ah, blasfema contra esse seu Deus, ué. Você perdeu tudo. Larga dessa igreja, larga desse Deus. De que adianta ter um Deus assim, se a sua vida não é abençoada? Isso é doutrina de palha. E então ele usa a última imagem que eu quero trazer para vocês, a penúltima e última. Ele fala do templo, o santuário de Deus, a última mesmo. Ele faz uma pergunta que já tem uma resposta óbvia. Vocês não sabem que são santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? E a imagem aqui é de templo. Irmãos, Deus em toda a Escritura mostra o quanto Ele valoriza o tabernacular, a habitação, o local onde é separado dos outros locais, para que a gente se reúna para cultuar a Deus. E isso em toda a Bíblia é mostrado, o cuidado que ele tem. Tem que ter tabernáculo no deserto. Imagina a dificuldade daquilo tudo, mas ele diz: tem que ter, porque ali eu vou manifestar a minha presença, e ali eu vou olhar para o meu povo, e vou abençoar o meu povo, vou falar com o meu povo, vou permitir que eles sejam abençoados pela minha presença. E tudo isso tinha um grande propósito. Quando Cristo vem, e então na sua ascensão, logo de imediato o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, todas aquelas imagens do Antigo Testamento agora se tornam uma grande e vívida realidade espiritual. Nós nos tornamos esse santuário. E isso é belíssimo, porque você é casa de Deus. Algumas pessoas usam esse entendimento de maneira errada para dizer: então eu não preciso ir para a igreja, porque Ele habita em mim, então onde eu estiver Ele está comigo. Verdade, mas deixa eu te dizer algo além disso. Deus é onipresente. Ele está em você e fora de você, em todos os lugares, inclusive no inferno. Então não é grande vantagem você achar que não precisa vir para a igreja, porque Ele habita em você. Mas é grande e valiosíssima vantagem você entender que você é templo. E não você, indivíduo somente, mas você no corpo da igreja. Você forma nesse corpo o templo. Ele habita em você, sim, individualmente, mas Ele habita no corpo coletivamente. E essa é a imagem da igreja universal do Senhor, espalhada por toda a terra. De maneira que todos nós, todos os números, o número dos eleitos em toda a terra, formam esse santuário, esse templo. E ele diz: se alguém, e aí ele continua falando da liderança ruim ou errada, ele diz: se alguém destrói esse santuário, se alguém faz com que os crentes caiam, se alguém profana, se alguém engana, se alguém mente, como nós sabemos que existem falsos profetas, falsos pastores, que iludem para pegar dinheiro das pessoas, ele diz: se alguém destrói, se alguém macula, se alguém engana, se alguém faz cair, tropeçar, abandonar a fé, o santuário de Deus, o corpo de Cristo, o povo de Deus, Deus o destruirá. É exatamente assim que ele diz no verso 17. Deus mesmo o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Cristo nos tornou santos, sagrados. Ainda que nós estejamos fadados a pecar, porque ainda estamos nesse mundo, ainda estamos nessa habitação, Cristo já nos tornou santos, justos. E em Cristo, então, nós já somos sagrados, já somos os santos de Deus. Porque Cristo habita em nós, e Ele é santo, Ele não pecou. E aqui nós podemos concluir com uma grande aplicação, não sei se você pensou nisso. Mas por que Paulo está exortando a igreja e o pastor Diogo está falando de liderança de igreja? Porque quando Paulo fala da liderança da igreja aqui, e eu expliquei essas imagens que ele usa, ele está exortando os crentes que fazem com que a liderança seja ruim.
Há uma grande responsabilidade sobre os ombros dessa liderança que assume o compromisso e a responsabilidade de liderar a igreja. Mas há uma grande responsabilidade sobre os ombros da igreja, que venera a celebridade, que faz com que o pastor se envaideça, que faz com que a igreja então se perca nessas discussões. Quem prega melhor? Não, vamos fazer diferente. A nossa igreja está se preocupando com a fidelidade. Naquele momento que o pastor falou aquilo, eu não entendo isso biblicamente. Eu preciso conversar com o pastor sobre isso. Converse com o presbítero. Presbítero, a nossa igreja está sendo conduzida de forma bíblica, porque eu ouvi isso. Eu entendi aquilo. Será que é isso? Participe desse processo de frutificação da igreja como um todo. Então, quando a Bíblia nos instrui sobre como devem ser os líderes, a Bíblia está instruindo não só o pastor como ele deve ser, mas o crente como ele deve querer e lutar para que seja liderado na sua igreja. Deus se importa muito com tudo isso, irmãos, e é o ponto mais alto das nossas vidas. Quando você for escolher uma igreja para você congregar, talvez você tenha que mudar dessa cidade, desse bairro um dia. Lembre-se desse texto, se preocupe com isso. Se por qualquer outro motivo você precisar escolher uma igreja, escolha uma igreja, não porque a igreja tem um ministério infantil muito bom para os seus filhos. Isso é bom, é legal. Mas isso não é o mais importante. O seu filho é um pequeno crente que precisa amadurecer e ser um crente adulto, e não uma eterna criança. Não procure uma igreja que tem uma equipe de músicos extremamente qualificados e com todas aquelas habilidades e parafernálias tecnológicas e de instrumentos. Se preocupe se a letra das músicas são bíblicas. Se aquela liderança que lidera o louvor, a música, para que você cante, porque não é uma apresentação, é apenas uma condução para que você cante, se você está cantando de acordo com o que Deus quer que você cante. Se você, então, precisa, como eu disse, escolher, eleger presbíteros, diáconos, pastor, e na nossa igreja vocês participam dessa escolha, dessa eleição, lembre-se disso. Muitas igrejas, e para minha tristeza, inclusive igrejas presbiterianas, conselhos e membros escolhem seus pastores pela fama que ele tem. E talvez essa não seja a melhor escolha. Nós precisamos de servos, eu também preciso, porque sou pastoreado pelo conselho dessa igreja. Nós precisamos de homens que entendam o seu papel e o seu chamado, a sua vocação, e que levem a sério, para que Deus então nos dê o verdadeiro fruto e crescimento. Eu verdadeiramente espero, irmãos, que esse entendimento frutifique na sua vida, para que você jamais fique numa igreja infiel, com uma liderança infiel, em silêncio, recebendo toda aquela enxurrada de coisas erradas, calado. Que isso jamais aconteça na sua vida depois de ter esse entendimento. Vamos orar.